você que tem hoje meu nome escrito em 2 LPs dos Paralamas, é um dos privilégios do mundo brasileiro. Eu tenho o nome escrito no disco do Kid Abelha, eu tenho o meu nome escrito no disco do Léo Jaime, gravei com ele também, é meu amigo. Gravei com o Jorge Ben, eu tenho o meu nome escrito no cadastro geral da Rede Globo, era empregado do Globo de Ouro, aquelas coisas. Eu tenho o meu nome escrito na Warner, na RCA Victor, na CBS. Gravei em Nova York com o Billy Paul, tenho o meu nome escrito naquela ficha técnica. Eu tenho o meu nome escrito em muitos hotéis do mundo inteiro, na Suíça, na Itália. Tem até um hotel em Nova York, na New Jersey, ou melhor, que tem uma placa de bronze escrita assim: personalidades artísticas ilustres que já se hospedaram neste hotel. Aí vem Ray Charles, Stevie Wonder, e outros nomes grandes como George Benson, The Willie Sanders, Beatles, John Lennon, Paul McCartney, Michael Jackson, e lá também está escrito Marcos Nascimento, Herbert Viana e outros. Eu tenho o meu nome escrito em muitas embaixadas, por onde já fui, por aí tudo. E agora? Agora eu tenho o meu nome escrito no livro da vida com Jesus. Aleluia. Bom, isso aconteceu de uma forma bem bonita. Eu estava, quando aceitei Jesus, estava indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Foi num festival da música do Colégio Objetivo 5. E na oportunidade eu era emprestado aqui também, além de tocar com os Paralamas naquelas artes, de domingo, dia 19 de novembro de 89. Eu toquei com o Billy Paul aqui no Brasil também. Toquei com o Billy Paul, naquela época eu tinha $31 mil em casa guardado. Eu tinha conta em 5 bancos, Banco Itaú, Nacional, Unibanco, Bamerindos e Banco do Brasil. Eu tinha Poupança Nacional, Seguro Itaú, Poupança Itaú, cartões de créditos. Eu tenho uma família muito bonita e naquela época minha esposa, minhas 2 filhas. Eu tenho um filho adotivo, um pretinho que peguei com um dia para criar, e ele tinha as melhores coisas, eu trazia carros importados para ele, relógios, para a família. A minha casa tinha uma piscina muito bonita, e eu tinha 3 carros na época, eu tinha uma motocicleta, conta nos bancos, que beleza! É muito bom viver assim, eu sei que é. Os amigos sempre iam para minha casa: ô Márcio, tá legal, quantos quilos você comprou? Eu comprava às vezes 100 quilos de alcatra numa segunda-feira, e fazíamos só para nós. Na minha rua ficava cheio de pessoas, porque eu moro no subúrbio do Rio, em Campo Grande, e eles moram na Barra, Copacabana e Ipanema. Então eles iam tudo para Campo Grande e diziam: aqui tem ar fresco. E a minha casa era num bairro muito bom, muito grande a minha casa, e os amigos sempre iam lá. Quando a gente tem dinheiro no mundo, todo mundo nos procura, é uma beleza, não é isso? E todo mundo ia lá, os paralamas, os para-choques, os parademônios, os para-raios, para tudo, os para-diabo que o carregue, tudo isso ficava lá em casa. Os meus vizinhos macumbeiros, feiticeiros, jamais deram nada para Deus, a não ser blasfemar. Eu ficava no meio deles, eles tomando cerveja de madrugada, em frente ao meu portão, um bairro muito bom, que eu morava de classe média alta. E os paralamas sempre iam. Mas um certo dia, indo de São Paulo, eu não sei qual foi a pessoa que um dia me entregou um papel na rua, um folheto, e disse assim: Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Eu não sei quem foi. Eu confesso aqui que não sei quem foi, mas o galardão dessa pessoa tá brilhando, tá bonito. Não sei quem foi, mas eu coloquei como muitas pessoas que entregam, né? Outros saem aos domingos à tarde, o pastor diz: olha, tem evangelismo domingo à tarde. Ih, mas depois do almoço o sol tá muito quente, não vou não. Aí, se eu morresse e fosse pro inferno, essa pessoa não teria tanta felicidade hoje com Cristo. Se já morreu, não sei. Se morreu, com certeza está lá no seio de Abraão, porque eu estou aqui fazendo o que o folheto me fez fazer. Olha, irmão, eu vinha no avião de São Paulo, na última ponte aérea, 10h30 da noite, pegamos, depois do festival, fomos pro Hilton Hotel, tomamos banho e tal, fomos pro aeroporto 9h30, e 10h30 seria o voo. Nós pegamos o voo das 10h30. Era domingo, 19 de novembro à noite, e eu... situação financeira muito boa. Para quê, Jesus? E eu estou no avião, no meio do avião, sentado, estava vazio totalmente o avião, e os paralamas dos amigos do Heber, Viviana, aquele do óculos, o Gui, Arones, o Fera e outros, o Jerônimo, a equipe toda, estava todo mundo alegre, porque nós íamos entrar de férias na próxima quinta-feira. Seria na primeira quinta-feira, seria folga, nós íamos para o Uruguai na quarta, na quinta, estaria terminado em Montevidéu, o último show lá do Nacional de Montevidéu no estádio, junto com muitos grupos mais lá da América, aqui da América do Sul. O Paralamas seria o único país daqui lá.
E estava no meio do avião viajando. Pus meu casaco, porque a temperatura média estava 22 graus e eu sentia frio naquela oportunidade, pelo cansaço. E quando eu coloquei o meu casaco no meio do avião, todo mundo vinha lá atrás batendo pagode, cantando, tomando uísque e comendo coquetel. E eu estou quieto no meio, não sei porquê. Ele dizia, Mato, assim ele dizia, qual é, bicho? Vem pra cá. O homem entendeu que é um bicho dentro, né? Tem razão ele. Ele tinha razão. E eu falei, mas eu estou aqui, eu estou com frio, vou ficar aqui um pouquinho quieto. Peguei uma revista e comecei a ler. Uma revista do avião, a bordo, uma Varig e tal. E eu, quando eu comecei a ficar, não sei, suado, não sei por que suava. E eu abri mais a ventilação do ar-condicionado. De repente eu coloquei a mão no bolso, eu fiquei com medo. Pensei que fosse um cheque, porque quando eu abri o folheto, já tinha lavado a roupa, mas não saiu o folheto. Eu abri o folheto todo apagado. Todo apagado, e me interessou o que estava escrito no meio. Ele tem no meio, só o que aparecia era aquilo no meio. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ué. Sabe o que eu fiz? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mas que alma? Que mundo? Quem é que pode ganhar o mundo inteiro? Coloquei no bolso. E antes de chegar, 40 segundos de viagem, agora é menos, agora mudou o avião. Quando eu vi as luzes do bicho chegando lá, dos Reis, tal, Itaguaí, Santa Cruz, aquele clarão começou e eu me despertei porque preparava para descer e tal. E eu não adiantava, eu queria deixar de lado o folheto, mas alguma coisa de porta no bolso, rapaz. Quando eu pus a mão no bolso de novo, puxei. E adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu comecei naquela hora a ter lágrimas nos olhos, mas por que estou chorando? Eu tenho tudo. Descemos, começamos a caminhar para o hall ali, saímos, estava na saída do aeroporto, fomos pegar os carros para ir embora. O meu carro tinha ficado lá, e quando eu, 11 e tantos da noite, comecei a abrir, levantei a mala do carro, coloquei meu instrumento, o trombone, e coloquei a minha mala. Quando eu fechei, passou o primeiro amigo, disse, Mato, até terça, hein, a concentração. Até terça lá, tchau, até terça lá, tchau, até terça lá. Foi falando, até terça, terça. Quando terminaram de dizer, eu não estava nem ouvindo aquilo. Eu ouvi quando Jesus falou comigo. Matos, diga a eles até nunca mais, você agora é meu. Aleluia. Bom, agora difícil é você contar em casa. Eu fumava muito naquela época. Fumava e era totalmente viciado em cigarro. Maconha, uma vez eu fumei. Cocaína, cheirei uma certa vez. Cigarro, não quero saber nada. Deus logo me guardou bem antes. E eu não quero essa porcaria. Ela de fumar mesmo. Fumava muito. E quando eu cheguei em casa, eu parei o carro na rua para pegar os dois carros para dentro da garagem mais, para colocar o terceiro carro. A minha esposa veio me atender, falei, e aí, tudo bem? Tudo bem. Ela, o que houve? Falei, escuta, eu agora sou crente. Sabe o que ela disse? Sabe o que ela falou? Isso tudo bem, isso passa, vamos cigarro, isso passa logo. E eu fumei o cigarro. Naquela noite fui dormir fumando. De manhã cedo o propósito de Deus continuou. Eu fui numa loja, livraria evangélica, comprei uma Bíblia e falei assim para Jesus, Senhor, Deus mesmo, Deus que falou comigo. Eu nunca senti uma voz tão bonita falando na rua. Eu quero ser um crente poderoso a partir de hoje, eu quero ser um crente. Peguei a minha Bíblia e desde lá, desde aquela época, 2 anos e pouco atrás, eu coloquei a minha Bíblia aqui. Fui no carro, botei no painel a Bíblia. Fui dirigindo. No folheto estava escrito assim, a Igreja Assembleia de Deus, rua tal, Jardim Paulista, eu fui. Consagração, olha como Deus faz. Consagração segunda e quarta, de 9 a meio-dia. Quarta e domingo. Eu digo, então já estou indo lá. Eu fui naquela igreja, consegui fazer um estado e tal. E quando eu cheguei na porta, fiquei até com o braço com vergonha de entrar. Bom, uma igreja muito pequeniníssima. Uma coisa muito pequena, não dá nem daqui ali o cumprimento dela. O cumprimento não dá.
uma coisa pequenininha. E eu, quando vi na porta, lá cheio de barro na parede. Digo, e quando eu li, eu estava escrito Assembleia. Eu digo, então não é essa aqui, é a mesma. Mas o endereço é esse. Eu entrei. Quando eu coloquei o pé na porta, olhei e tinha uma irmã dirigindo a conversação do lado. E 3 pessoas, essas duas aqui, uma ali. Quando eu botei o pé na porta, Deus tomou uma irmã que estava na frente de Maneuza. Começou a falar em mistério e foi do meu lado, eu estou quieto. Eu estou quieto na porta esperando. Ela foi andando, quando chegou na minha frente assim, ela estendeu a mão e eu segurei na sua mão. E o Senhor disse para mim assim, meu filho, eu, o Senhor que te gerei, já estava aqui te esperando. Ele dizendo, preciso falar contigo o que vai acontecer daqui para frente. Esse nosso Deus é o único que conhece o futuro, não é verdade? Tem muitas pessoas que estão procurando o que fazer no futuro, procurando em mesas brancas, procurando numa feitiçaria o que vai fazer no futuro, mas ninguém sabe, só Deus o nosso futuro. Olha, irmãos, eu fiquei ali parado. Desde lá até hoje, sempre quando o Senhor fala na igreja. Quando o meu Deus fala na igreja, o discernimento que eu tenho se é Deus ou não, é que se sair lágrimas eu boto até o rosto no chão. Porque quando Deus fala, é uma coisa muito bonita. Quando Deus fala, se nos der uma surra, aquela surra boa, Ele fala contigo. Se tu estiveres errado, porque nós somos todos errados sempre. Procuramos nos converter a Deus e andar pertinhos com Ele. Mas somos falhos, ninguém aqui é perfeito. Então quando você chega e Deus fala contigo e te bate, ninguém murmura, porque é Deus quem está falando. Olha, eu fiquei quieto e o Senhor falou comigo assim. Eu, Senhor Deus. Eu achei estranho mulher falar que é Deus, que negócio é esse? Eu, o Senhor Deus, quando eu pensei assim, que estou usando esta mulher. Eu digo, opa, então já tem alguma coisa por trás disso aí. Vi o teu propósito e me servir. E nessa noite toda passada, Satanás se ajoelhou diante de mim e me disse assim, eu não vou perder ele para você. E disse assim, deixa que eu vá e eu tire tudo que ele tem, tudo. Ele vai voltar para tocar com os paralamas ou com outros. Assim mesmo o Senhor falou. Se eu tirar tudo que ele tem, tudo que eu dei a ele não vai aguentar e vai voltar para mim. Aí o Senhor falou assim, levante a mão. Eu levantei a mão, irmãos, e senti aquela agulha poderosa entrando em mim. O Senhor falou comigo assim, olha, a partir de hoje você é soldado do meu quartel e eu estou na tua frente e não tem demônio que te tire de mim. Fiquei parado. O que eu vou fazer contra essa palavra? Fiquei quieto. Disse assim, olha, a partir de hoje eu permiti que ele tire. E ele vem aí num grande vento. Marque bem. É um grande vento. Mas quando ele tirar tudo que tu tens, aí falou em mistério, falou. Disse assim, vou te dar dobrado, porque a terra é minha. Ei, eu sou uma ovelha do Senhor. Eu não me lembro de um dia estar triste na igreja, triste, arrasado, em casa triste, haja o que houver. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu fui para casa. Quando eu fui saindo, a irmã disse, irmão, o Senhor mandou dizer outra vez, é um grande vento, você não vai entender. Também. Fui para casa, aí eu tinha uma filmadora que eu trouxe dos Estados Unidos, e estava filmando meu filhinho na frente da casa, atrás de uma piscina muito bonita, e na frente um jardim, tem ainda aquela casa, quem é dono dela sabe. E um jardim eu cuidava com a tesoura de corta-grama e o menino comigo. 4 da tarde, eu filmando, ele corria, eu filmava. Aí o Senhor falou comigo assim mesmo. Tá chegando a hora de você atender essa filmadora.
filha, você falou comigo? Não. Olhei o Luiz, você falou contigo? Luiz? Não. Eu falei, já sei, é o mesmo Deus. Fiquei quieto. De repente chegou o vento. O Correios e Telégrafos começou a entregar as contas de luz. A conta de luz de um, de outro, de outro. Naquele tempo era cruzado novos. Falou assim, olha, essa conta aqui é tua. Me deu a minha conta, eu guardei e fiquei filmando o menino. Os vizinhos reclamaram porque naquela época veio 120 cruzados de luz. Era muita coisa. E eu falei, estão chorando de barriga cheia, rapaz, que bobo. 120. Mas o normal, numa casa que não tem quase coisa alguma, seria pagar 15, 10 cruzados. A nossa vinha a 110, porque eu tinha aparelho de ar na sala, no quarto, no outro quarto, muitas coisas elétricas. Olha, irmão, quando eu entrei para ver a minha conta mais tarde, era 40 mil cruzados. Falei, filho, olha aqui, ó. É absurdo isso aqui. O endereço tá certo, mas peraí. Que é isso? Eu vou na Light amanhã. Fui na Light de manhã cedo. Quando cheguei na Light, tinha uma fila e eu esperei na fila. E a moça que fazia a computação das coisas, né? Computava lá o negócio. Eu falei, moça, a Petrobras não gasta isso de luz em 10 anos. Chegou pra minha casa isso aqui. Coloca aí, ela falou, calma, eu vou olhar. Espere um pouquinho, eu esperei. Quando eu dei a conta a ela começou a calcular e arregalava o olho assim. Que negócio é esse? Eu me apressei e falei, moça, como é que é? Vai sair ou não vai? Quando eu fui dizer isso, falei, moça, como é que é? O senhor falou, cala a boca, Matos. É o vento. Eu falei, moça, daqui porque é o vento. O quê? É o vento. Me dá esse troço aqui. É o vento. 5 contas de banco. Acabou. Troquei 30 mil dólares. Acabou. Acabou o dinheiro. As portas todas estavam fechadas. Para o Egito eu não posso voltar porque eu sou um daqueles que entraram. Eu sou um Josué hoje do Caleb. Eu vou entrar. Não posso voltar. Fiquei quieta. Minha mulher falou assim, Matos, o que está acontecendo? Está tão tenso dentro de casa aí. Não era crente não. As minhas filhas, papai, tem que pagar o colégio amanhã. Eu falei, olha, eu amanhã não vou pagar não. Ah, não vai pagar não por quê? Eu não tenho dinheiro. O quê? Minha mulher veio igual uma fera. Não tem dinheiro? E os dólares que tá ali? Eu tinha $1.000 ainda. Dei, ela pagou o colégio. Estou mais ali uns 3 meses, as minhas filhas, e depois logo tiveram que parar de estudar. As portas fechadas, a minha mulher servia num centro espírita, não era crente. E o vento assoprou. Um dia ela foi no centro, mandada por Deus. Chegou lá no centro espírita um homem homossexual, um efeminado. A Bíblia diz em Apocalipse que ficarão de fora os cães, os ladrões mentirosos efeminados. Efeminado não entra no céu a não ser que aceite o evangelho para Jesus curar. E ele lá no centro, um homossexual, dando receita boa. Como é que pode uma pessoa que está excluída de Deus dar uma boa receita para você? E ela foi enganada muitas vezes lá no centro, dando até casa. Minha sogra vendia casa para dar dinheiro a ele. Olha, irmão, ela chegou no centro um dia furiosa e falou para ele assim, aquele mentiroso que se diz pai de santo. Eu também, quer dizer, eu, Márcio Nascimento, e tenho certeza que todos aqui são filhos de santo. Eu sou filho de santo. Eu sou filho de Jeová, pai de Jesus Cristo, pai de santo. Falou para ele assim, olha, quer saber de uma coisa, minha mulher, para ele, no centro? Ele estava varrendo o negócio lá. A partir de hoje, eu não quero mais ficar aqui nesse centro. Na mesma hora, disse que desce o espírito, não, subiu lá do inferno, um espírito maligno, entrou nele e falou assim, se você me deixar, você tem apenas 7 dias de vida. Ela olhou furiosa para ele e disse assim, eu quero ver que tu és mais poderoso do que Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que aconteceu? Aí, já acabou, não tem nem briga mais. Jesus já pegou o carimbo dele e disse, a vitória é dela. Tá aqui. Tá me desafiando, Satanás? Tu vai ver só. Desculpa, quase quebrei aqui o negócio. Ô, glória. É que dá tanto ódio desse demônio que a gente tem que dar soco pra ele sair correndo mesmo. Já caiu faz muito tempo. Ô, glória!
muito barulhento. Uma certa vez, assim só entre parênteses aqui um minutinho, eu vinha num carro de carona, antes de ver o carro que Jesus me deu. Eu vinha na janela do carro, de madrugada, assim, de um estúdio de gravação com os irmãos. Eu vi um casal com a Bíblia na mão, com a Bíblia na mão, agarrado no meio da rua, beijando na boca. Aquilo foi me enchendo, o farol bateu, eu digo, joga o farol alto. Jogou o farol alto, irmãos, na estrada da posse. Quando passou pertinho, sabe o que eu fiz? Ô glória! O casal caiu no chão, eu digo, ô glória! O diabo logo sai, viu? O diabo saiu logo. Você quer vencer? A única forma de vencer é dando glórias a Jesus. O que o diabo não gosta é o que você deve fazer. Tudo que o inimigo não quer que você faça, isso você deve fazer. Aí você vence com Jesus. Obrigado. Olha, foi para casa minha mulher, passou o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele falou que morreria no sétimo. Ela largou e teria que morrer, pela palavra de um santo. O sétimo dia passou, não morreu. Oitavo, nono, 30º, 50º, 70º, 107º dia. Não morreu. Ele percebeu, mas ele não está convencido, é sempre assim. Ele lá no inferno, foi lá no inferno, ficou triste, amargurado e veio com uma praga muito grande. E ele com certeza jogou na minha esposa um câncer no útero. E ficou podre, a minha mulher ficou podre. A ponto de perder 30 quilos em 25 dias. Ficou sequinha, e eu sem dinheiro, gastei as últimas coisas que eu tinha, comecei a vender. O vento, máquina de lavar, ar-condicionado para um, outro para outro, filmadora, e talheres, e máquina de cortar carne, tudo que nós tínhamos. Um armário de quarto, móveis das minhas filhas, foi vendendo tudo. O diabo, estou vencendo! E Jesus disse, também estou vencendo, eu vou te vencer com ele, fica quieto. Prezados irmãos, fui pro médico com a minha esposa, chegou lá no médico, meu amigo Gilson, que eu inclusive vi com ele ontem. Ele falou, Marcos, examinar isso pra quê? Olha, tá cheirando mal. Eu nunca vi isso. Isso é câncer mais que terminal. Não tem jeito aí, vai morrer. A minha mulher na sala, na antessala, escutou isso, vai morrer. Ela não tem nem 12 horas de vida. Ela com certeza vai morrer. Eu era, na época, hoje eu tenho 20 anos casado. Eu digo, Senhor, eu tenho 21 para até agora. Eu tinha 19, quase completo. Eu falei, Senhor, minha esposa é a última, 29, quase completo. Eu falei, Senhor, a minha esposa é a última é a única que eu tenho, sou casado há 19 anos. E tu me disseste que me deste a minha mulher. Então o diabo não vai tirar, Senhor. Ou ele vai tirar. Entrei no carro, eu tinha vendido 2 carros já, uma moto. Estava com um único carro. E era o carro que eu tinha dado para ela. E nós fomos andando para casa, ela do lado chorando. Eu liguei na Rádio Copacabana, Rádio Evangélica, e começou a cantar um hino interessante que era: se as águas do mar da vida quiser segura na mão de Deus e Pai. E eu estou quieto, ela chorava e eu também. E quando eu fui entrando em casa, na rua de casa, quando eu fui entrando para o bairro que eu morava, eu não consegui virar o volante do carro. Alguma coisa sobrenatural fazia com que o volante não virasse. E eu tive que passar direto. Queria frear e o freio não pegava. Eu tinha que ir. E foi. Estou quieto. E fui. Fui andando, andei 15 quilômetros, mais ou menos. E quando cheguei na praia de Sepetiba, perto da praia, aliás, faltando uns 3 quilômetros para a praia, uma praia deserta. Não disse uma palavra apenas. E quando eu peguei a estrada de Sepetiba para ir para a praia, ali, indo em direção à praia, eu não ia para a praia, em direção à praia. Ela chorando e eu também. Eu comecei a chorar, e disse, Senhor, ela vai morrer, Senhor. Na mesma hora, eu senti uma mão poderosa bater aqui meu ombro e disse, Matos, eu sou Jesus de Nazaré, ela não vai morrer. Mais adiante, tem um coqueiral, lá tem um coqueiral muito grande até hoje, tem um coqueiral grande, num sítio fechado, tem uns gados, e mais adiante, depois daquela palavra, uma cerca e tem uma rua à esquerda de chão. Quando eu cheguei naquela esquina ali, eu não queria parar ali, não sabia para onde estava indo.
E quando chegou naquela esquina, eu senti o carro fazer assim, e eu segurei o volante e alguma coisa puxava, e eu tenho que obedecer porque é muito forte. Entrei naquela ruazinha de chão, e havia umas valinhas assim, eu fui devagarinho, e ela quieta chorando, e eu também. Só dizia: Jesus, tu és o meu Senhor, só dizia isso. E fui mais à frente, tem um barranco ainda até hoje, e tem lá uma cerca e um matagal de pastagem. E em cima daquela curva existe uma rua direita, que é um caminho com 2 rastros de carro, no meio aquele capim. Eu não sei o que aconteceu, mas na hora foi obrigado a entrar ali. Quando eu entrei ali, um matagal do lado da rua, de outro, tá, aquela cerquinha e aquela rua no meio, fui andando. Consegui lá na frente, uma porteira, eu parei. Eu não pude transpor a porteira porque não conhecia ninguém. Seria um invasor ali. Quando eu saltei do carro para ver o espaço de manobrar de ré e voltar ao caminho que vim. Quando eu levantei, que eu fui entrando no carro, lá dentro do mato, uma voz assim para mim: ei! Eu olhei, um chapéu de palha na mão, abanando. Ei! Ô, irmão! Digo: irmão? Irmão? A enxada aqui, uma enxada na mão esquerda e o chapéu na mão direita. Ô, irmão, não precisa ficar preocupado. Digo: mas, amém, o que é que eu devo fazer? Olha, eu estava aqui capinando e o Senhor falou comigo: Zé Carlos, pare agora, porque vai chegar um casal aí preocupado com câncer no útero da minha filha. Você vai orar e eu vou limpar aquele câncer agora, pelo poder do meu sangue. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Bom, chegamos lá. Nessas alturas, nunca mais recebi nenhum telefonema de um amigo. Gerente do banco, meu amigo do Banco Itaú, nunca mais o vi. Nunca mais os amigos me procuraram. Mas é bíblico: se quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu cheguei diante daquele moço com um chapéu de palha na mão, uma enxada, uma casa feia. E ele disse assim: Jesus. Digo: é Jesus? Sabe o que ele estava dizendo em francês? Jesus. Eu não sabia, Jesus. A tua filha está com câncer no útero, que tu me falou. Olha, e tu sabe que eu não quero conversa com o diabo, não. Satanás, sai do útero, vai embora para o inferno de onde tu veio. Na mesma hora ele deu um grito assim, ele viu uma sombra negra sair dela, do abismo de vaz. A minha esposa hoje está tão bonita e forte. Cadê o câncer? Nós somos mais do que vencedores. Bom, Jesus curou, ela viu o poder de Deus e ainda não aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não queria, para eu ser provado. Deus queria. Hoje eu sou presbítero da Assembleia de Deus lá em Campo Grande, no bairro Corcundinha. É muito pequenininha a minha igreja. Mas quando você entra na porta, Deus logo vai revelando: opa, vem fogo aí, hein? Irmãos, fui para casa com ela, ficou curada no mesmo dia. O sangue que esvaía sempre estancou na mesma hora que orou. Tem pessoas que não creem em Deus assim, eu creio assim. O nosso Deus, quando faz uma obra, ele faz perfeita. Mas aí começou a ficar difícil mais, porque ela começou a me perseguir, a minha querida esposa hoje. E chegou uma irmã na minha casa na mesma semana e bateu palmas no portão e disse assim: irmão Marcos, posso entrar? Disse: pode, mano. Estava com a minha esposa: pode entrar. Quando ela chegou na sala, ela falou: você me conhece? Eu digo: não. Ela falou: muito prazer, eu sou a irmã Joélia. Me mostrou um mapa de onde eu morava, o ônibus que pegava, tudo direitinho. Disse: olha, irmão, estava orando de madrugada e Deus me mandou vir aqui neste lugar te dizer algo.
Aí eu pensei logo, vai ser minha bênção. A minha bênção, não dá mais para segurar, esse vento está muito forte. Eu pensando. Ela disse assim, prepara-te, porque dentro de... Aí eu pensei logo, vai ser minha bênção. A minha bênção, não dá mais para segurar, esse vento está muito forte. Eu pensando. Ela disse assim, prepara-te, porque dentro de poucos dias, o Senhor mandou te dizer, diga a ele, meu servo Márcio Nascimento, que dentro de poucos dias, o jejum está sendo pouco. De meia-noite a meio-dia, todos os dias eu jejuava, desde que eu vivia até março, até abril. Falei, pastor, olha, muda logo, aumenta mais 12 horas. Falei, pastor, eu vou entrar num propósito aqui, não me convide para comer nada até amanhã às 6 da tarde. Foi de Deus. Domingo. Segunda-feira de manhã me acordei, andei 35 quilômetros a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Peguei meu violão, a minha Bíblia e fui cantando. Sou feliz, eu sou feliz. O sol quente eu fui andando. Cheguei na oração, cantei, eu não tinha disco gravado ainda. Orei, cantei com os irmãos, falei, testemunhei, dei glória. Vim embora a pé de novo. Quando cheguei em casa às 5h30 da tarde, quando foi às 6 horas da tarde, segunda-feira, eu entreguei o jejum ao Senhor para me dar força. Quando eu perguntei à minha esposa, filha, assim, o que tem para jantar? O que tem é essa porcaria aí, ó? Se quiser comer, come, se não quiser, se dane. Eu fiquei quietinho. Eu olhei o que ela disse, porcaria. Tirei a tampa de panela, estava no prato, tinha apenas 3 colheres, se tivesse, de arroz e uma rodelinha de tomate meia verde. Eu levantei aquilo ali, a minha lágrima caiu. Eu levantei e disse, Senhor, obrigado por esse banquete que tu me concedes nesta hora. É tão bom ser fiel no pouquinho, né? Ela ficou irada. Foi pro quarto das minhas filhas, aí passou, jantei, comecei a comer, acabou logo. Tomei água, bastante água. Ficava até com a barriga assim, tanta água, irmão. Para matar a fome. Estava brincando com meu filho lá na sala. No chão, não tinha mais sofá, não tinha mais nada. Sentei no chão, no canto da parede, comecei a ler a Bíblia, ele do meu lado com uma revistinha de escola dominical, rabiscando a revista velha. Ela veio de lá furiosa e falou assim, olha, tem uma coisa que eu vou te dizer. Você falou que está no vento. A partir de hoje, você vai ver a tempestade da sua vida. Conheço alguns irmãos que hoje eram pastores, presbíteros, evangelistas, homens de Deus. E bateram na mulher por causa de uma prova desta. Quando você chega aqui em cima para falar que o Senhor é poderoso, você tem que conhecer a Jesus Cristo para testificar dele. E que mulher? Eu sou pastor, mas eu sou carne. Bum! Ó, o diabo entrou, perdeu a vitória. Procura te apresentar como obreiro, aprovado. Aleluia. E eu estava naquele vento, que vento, digo, opa. A minha mulher botou o dedo na minha cara assim, ó. Apontou e botou o dedo aqui e falou assim, olha, e tem outra coisa, não sou tua mulher mais, você que se vire com a tua Bíblia de vagabundo pra lá e pra cá, os vizinhos tudo no muro escutando, e eu passei como covarde, mas é bom entrar no céu como covarde, fica quietinho. Eu não digo covarde de pregar não, de estar batendo não brigue, não, o crente não briga, o crente dá tiro em Satanás para ganhar almas para o reino de Deus. Falou assim, ó, você não é homem. Falei, comecei a abrir a Bíblia. Aí saiu São Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois a Deus. Sujeite-se a Deus, fica quieto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fui dormir lá no meu quartinho, segunda para terça, hein? Dia 19 de abril, de madrugada. Me levantei para orar, só chorava. Eu e meu filhinho sentado no chão. Comecei a orar e disse, Senhor, eu estou passando por esse tempo. Eu estou sem dinheiro, sem nada para comer, Senhor, eu não jantei porque não tinha alimento. Amanhã eu vou tomar meu café, não vou jejuar não. Abri a janela do quarto e falei, Satanás, tu estás me vendo? Olha, eu tenho chorado desde que aceitei Jesus. Mas tem uma coisa, eu vou te vencer em nome dele, tu vai ver só. Me acordei pela manhã. Jesus, obrigado. 7:50 eu me acordei. Falei, Jesus, hoje eu não vou jejuar porque eu tenho que ir lá no Rio da Prata, na Serrinha,
Serrinha do Rio da Prata é uma igreja que tem lá no alto da serra, na roça mesmo. No Rio da Prata, em Campo Grande. E é terça-feira pela manhã. Eu falei que vou lá cantar na festa, que eu ia lá e tinha que ir 18 quilômetros e meio para ir, 18 e meio para voltar. 37 quilômetros. E eu falei, Jesus, eu vou lá. Por isso não vou jejuar hoje. Amém. Fui no banheiro, dei um jeito no cabelo, fiz a barba, cheguei na cozinha, quando eu fui tomar meu café, a cafeteira estava dormindo ainda. Abri os armários da cozinha, as portas, 1, 2, 3, 4, 5 portas, 6. Nada, quem dera que tivesse pelo menos um farelo de pão. Nada, a geladeira só tinha 3 garrafas com água e uma folha de alface preta queimada de tanto frio. Eu me lembrei do que Deus tinha falado. Cheguei fora na piscina. Me ajoelhei e eu via quando as lágrimas eram todas elas recolhidas. Ela caía e o anjo do Senhor ia pegando. Falei, Senhor, eu tenho que andar 18 quilômetros e meio sem dinheiro para o ônibus e vou mesmo sol. Vou caminhar daqui lá porque tu não tens culpa disso. Eu vou, eu preciso da tua graça, me leve em paz. Agora, Deus, a minha mulher não te conhece, tem me maltratado, tem blasfemado contra ti, me chamado de vagabundo. Senhor, eu sou teu servo, meu filho que tu me destes não vai mamar porque não tem 1 litro de leite. E não posso comprar, Senhor, mas com tudo isso, eu lembro bem, com tudo isso eu te amo, Jesus. Manda alimento. Levantei o relógio, Senhor, são 8h20. São 8h20, estou clamando a ti. Fechei a porta por fora, lá de serviço, eu vi a chave. Minha mulher de mal comigo, eu fui embora. Cheguei no alto da serra, irmãos, 1h40 depois. Ui, 1h40 nada. Mais de 2 horas andando a pé. O paletó pingava. Quando eu cheguei na porta da consagração, a primeira coisa que eu fiz não foi como muitos crentes chegam na igreja e mostram o semblante caído. Brigou em casa, não tem comida, fica arrasado o culto. Aqui poderoso, irmão pregando, dando uma mensagem, não recebe nada, fica lá atrasando o culto. Porque está levando um problema para a igreja. Olha, a Bíblia que eu leio diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Deixa o resto. Quando eu botei o pé na porta, a primeira coisa que eu fiz, desde domingo não comia direito. A primeira coisa que eu fiz foi, ó glória! Os irmãos olharam, ih, o Matos está aí. Ô Matos, eu me ajoelhei em segredo e falei, Jesus, já estou aqui pronto para trabalhar agora, Senhor, te peço. Não deixe eu cantar agora, porque eu estou muito rouco, estou cansado com fome fraca. Eu canto mais tarde, Senhor, amém? Amém. Quando eu levantei, a irmã Luzia, que dirige lá até hoje, disse, ô Matos, esse menino está conosco, amém? Amém. Ô Matos, canta 4 hinos agora, irmão. Eu fui cantar. Comecei a cantar o Sou Feliz. Quando eu comecei a cantar o Feliz, assim como está esse irmãozinho assim, esse ancião, e estava uma irmã sentada assim, bem idosa, 80 e poucos anos, dona de uma drogaria e um sítio. Estava ali, eu comecei a cantar Sou Feliz. Ela começou a falar em mistério, levantou e veio andando. Eu digo, opa, tem alguma coisa para mim aí. Ô glória, sou feliz. Quando acabou o hino, a irmã sentou e digo, ah, meu Deus. No sangue de Jesus há poder. Nada. No dia de Pentecostes também nada. Digo, Jesus, eu quero ouvir tua voz, hein? Comecei a cantar o outro hino. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. Deus movimentou a irmãzinha. Ela começou a falar em língua, veio para minha frente, eu cantando, levante a mão, eu larguei o violão, levantei a mão. Quando ela me deu a mão, que ia falar, ela falou amém, sentou, digo, ah, Jesus. Digo, ô veinha danada, meu Deus. E Deus estava mandando. 3h15 da tarde, acabou a consagração e eu desci a serra. Eu sabia porque, depois eu compreendi. E ela me disse, por que Deus não me deu lá? Porque eu precisava descer primeiro. Eu fui descendo. E quando eu cheguei bem na saída, numa reta, quando eu desci tudo, quando eu fui saindo, lá é uma fazenda que tem um sítio, lá em cima, uma igreja. Quando eu fui saindo, irmão, quem eu vejo?
no guarda-chuvinha, olhando para trás, ver se eu via a irmãzinha de guia, a irmãzinha vai ali. Quando eu passei por ela falou, onde é que você vai? Eu falei, eu vou para casa, irmã. Ela falou, vem cá. Eu tenho que te entregar 2 coisas que Deus mandou. Ela é bem ousada, pernambucana. Mas eu não te falei lá em cima porque você precisa descer, viu? Eu disse, amém, já estou aqui embaixo. Eu desço até mais, se for preciso. Irmãos, que calor que estava naquele dia. Aquela lente do sol às 4 da tarde, ali por 3h40, por ali 4 horas. Ela disse assim, olha meu filho, Deus está te provando. E quando você cantava lá em cima, eu sou feliz, o primeiro hino, Deus falou comigo assim, ó, ele vai começar a cantar o primeiro hino, e eu vou te dar uma visão no coro do hino que ele vai cantar. E quando ele começa a cantar a frase, sou feliz, eu vou te mostrar todos os bolsos dele. Vê se você vê alguma moeda dentro do bolso dele. Aí ela, irmão, irmão cantou, eu não vi nada, nem papel. E Jesus mandou te dar dinheiro. Eu falei, amém. Mandou te dar 850 cruzados, era muito dinheiro na época. Eu falei assim mesmo, irmã, põe aqui, eu não quero nem ver. Ela colocou no bolso. Quando eu fui saindo, ela falou assim para mim, e outra coisa, Deus mandou te dar o dinheiro, assim, ó, diga a ele para guardar e não comprar nada. Digo, o quê? Na mesma hora o diabo aqui dizendo assim, compra um queijo, Márcio, compra um queijo. Não quer tempo que você não come queijo? Eu acho que aquilo é até um diabo mineiro. Ou o diabo vai gostar de queijo? Só podia ser. E eu, ligado com Deus, olha, irmão, o nosso Deus é Deus do impossível, hein? Quando eu fui me retirando, ela falou, eu te falei uma coisa, te entreguei o que Deus mandou, agora vou entregar outra coisa. Quando você cantava, o quer vitória, ele disse, levante a mão, eu comecei a querer te entregar uma profecia, na verdade, é verdade. Mas eu não entreguei não, vou falar agora. Deus falou comigo, diga a esse meu servo, que quando ele chorou, eu colhi as suas lágrimas às 8h20 da manhã. E mandei, olha irmãos, e falei para um servo meu na Avenida Brasil com o seu carro. Disse aquele servo, olha, são 8h20 da manhã. O meu servo Matos Nascimento, que você não conhece, está clamando por alimento. Volte o carro, faça muitas compras e leve, eu vou te mostrar o endereço dele. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para essa igreja. É o mesmo Deus que você serve? É o mesmo Deus, igreja? Cheguei em casa, mas olha o problema aí do crente, ouviu o inimigo. Comprei o queijo. Cheguei no Paz Mendonça, comprei um queijo grande. Eu gosto muito de queijo Minas, aí comprei o queijo Minas. Cheguei em casa, no portão. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu digo, é aqui que eu moro, minha panela de pressão aqui é milagre, hein? Entrei pela garagem, por onde tinha saído pela manhã, entrei, quando eu botei a mão na massa para abrir, que eu abro a porta, com queijo na mão. Eu vejo a minha esposa cortando tomate, pimentão, cebola, fazendo bolha da campanha, cortando na pia, mas com um facão desse tamanho de Jesus, me cobre com que o sangue é hoje. É hoje. Quando eu passei por ela, com queijo na mão, eu tinha que colocar na geladeira lá. Aí eu passei por ela, mas passei ligado. Jesus, misericórdia. Voltei, coloquei o queijo na geladeira. Quando eu abri a geladeira, que eu olhei, a primeira coisa que eu vi foi um queijo maior que aquele que eu... Aí o Senhor falou assim, olha, eu te perdoo, mas não duvide, eu dou tudo, eu completo tudo. Para não dar pro diabo aquele queijo, eu vou ter na geladeira, vou dar para ele. Vou jogar fora, não, deixei o queijo ali. Fui pegar meu pijama, para tomar banho, uma toalha, na negócio de passar roupa, passadeira de roupa. Passei por ela de novo, mas passei de facão desse tamanho, que negócio é esse? Quando eu passei por ela, ela bateu o facão, porque agarrava do lado, ela, pai de Jesus, sem misericórdia. Cheguei a passar a mão em mim, nada, né?
Quando eu fui entrando no banheiro, ela não estava comigo. Eu não quero ver sua cara mais. Cara mais, falou pra mim no dia antes. Quando eu fui entrando no banheiro, ela, amor. Eu falei, amor? Parei e na hora falei assim, Jesus, pensando, eu nunca fui traído a primeira vez, tem outra aqui. Quando eu fiz igual Moisés no Monte Horebe, lá no Monte Horebe, vou me virar, ver essa grande visão, né? Quando eu olhei, não vi ninguém. Só vi ela olhando pra minha cara e disse, minha filha, falando comigo, amor. E eu tenho outro por acaso, homem! Que droga! Começou a falar, eu fiquei quieto. Eu sabia que era. Ela queria que eu desse um beijinho, eu tava doido pra dar um beijinho nela mesmo. Mas ela queria fazer charme. Mulher faz muito charme. Mulher, faz ou não faz? Ó, faz muito charme. A Wellington faz muito charme. Quando eu vi que a bênção tinha chegado, aí veio meu filho correndo. Papai, comi agute, agute. Aí eu falei, o que Jesus falou quando Zaqueu se converteu hoje entrou a salvação nessa casa. Irmão, quero terminar agora o testemunho. Passou-se aqueles 3 meses de bênção. Chegou comida, agora. Eu quero ver da glória quando não tem nada. Final de agosto, aí o vento estava forte, não tinha mais nada. Aí meu Francisco chegou lá em casa, pois não, entra aí, Francisco, minha madrinha de casamento. Disse, olha, Jesus mandou te falar uma coisa muito difícil, eu vou te dizer. Disse, pode dizer, irmão, eu sei que a minha bênção está chegando. Está chegando sim, mas só que agora, dentro de poucos dias, Deus me disse que você vai perder esta casa. E não vai ter onde morar com a sua família, você não tem. Olha, irmão, eu te garanto uma coisa aqui, do jeito que eu sirvo e amo a Deus, naquela oportunidade, se fosse preciso para entrar no céu, eu ficaria debaixo de uma ponte. Para adorar o meu Deus, eu faço isso. Mas ele é misericordioso, nos deu lá. Do lado da minha igreja, ninguém diz assim, do lado, aqui tem um barranco. Do lado tem um barranco ali, tá? Eu falei a muralha. E bem no alto, assim em cima, tem uma área de serviço de uma casa. E eu fui morar ali de favor. Sabe qual é o tamanho? Esse púlpito aqui é maior do que ele. É desse irmãozinho que está aqui, esse ancião, até na parede, aqui esse quadradinho. E nós ficávamos ali de dia, minha esposa deitava no chão à noite com as crianças. E eu dormi 5 meses em cima da laje. Fiquei quietinho. Minhas roupas foram poendo todas elas, fiquei com uma camisa só, ia para o culto todo dia com a mesma camisa. Alguns diziam assim, crentes que andam com a Bíblia e não lê, não adianta nada. Ó, fulano, ó, o Marcos, olha só o Marcos. Uma camisa todo dia, ó, vai até tapar o nariz. Eu, limpinho, direitinho, passava, escutava aquilo tudo, ficava quieto, sorrindo. E dizia, Jesus, eu não vim aqui para te mostrar minha roupa, eu vim aqui para mostrar meu coração a ti. E eu chorava direto. Minha mulher dizia, filho, já tinha aceitado a Jesus, minha filha falou assim, eu quero ir para o inferno, papai, mas ser crente assim nunca quero ser, nunca para passar esse inferno, eu vou para o inferno. Naquela noite eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não vou comer durante 3 dias, para que tu ponha a minha filha num leito, ou tu corte ela no meio, ou tu alesa a minha filha cega, faz o que tu quiseres. Mas as palavras que ela disse, o diabo não vai se aproveitar. Eu quero ver a minha filha na glória contigo, haja o que houver. Tomei decisão, Senhor, eu não amo mais a minha filha do que a ti não. Pode matar ela, mas leva para o céu. Foi na quarta-feira à noite, quando foi no domingo, cheguei na minha igreja, na oração final, quando eu olhei lá, falando em mistério o povo todo, a minha filha já estava sendo batizada no Espírito Santo na igreja. Deus precisa de decisão. O que você quer que Deus faça com o teu filho? Peça onde que ele faz. Ele é Deus de decisão. Passei 5 meses ali para resumir. Não tinha banheiro. Eu pedia aí banheiro emprestado muitas vezes. Eu ia no banheiro quando o dono da casa chegava embriagado. Rapaz, poxa, o banheiro é da minha casa, toda hora você quer usar banheiro, o banheiro é meu. Eu saía com sabão no corpo, ia quietinho lá, ficava calado. E o Senhor dava fé, e aí está passando direito. Irmãos, fiz um jejum
Eu falei, Jesus, vou fazer um jejum hoje, um outro amanhã e outro depois da manhã. 3 jejuns, para que tu me dê condição de fazer um banheiro aqui. Na porta do quartinho passava um esgoto, não tinha janela alguma. Chovia, a água entrava. E a minha mulher saía com meu filho adotivo, pela lama de esgoto, pisando em lama, de madrugada para ir nos banheiros. Isso é Deus que eu sirvo, Ele é assim. Olha, irmão, dia 22 de dezembro, aí eu recebi uma proposta muito grande do Ed Mota, o sobrinho do Tim Maia, e do Kid Abelha conjunto, fazer uma excursão pela Europa, eu sem dinheiro, sem nada. Ganhar $1.000 por cada um show, 60 mil dólares, hoje 120 milhões em 45 dias. Eu falei, olha, Jorge, ainda que eu tenha que morrer, mas pro Egito eu não volto, eu quero Jesus Cristo. 22 de dezembro, 22 de dezembro, o dia-chave da minha vida. Estava na minha igreja, já acostumado com aquela luta, cantando, quer vitória, vai chorando, geme, chora. Olha, irmãos, quando eu comecei a cantar, Deus tomou lá um moço, de longe, lá de Queimados, num outro lugar. Chegou lá atrás da igreja, ele veio entrando, andando. Quando chegou na minha frente, eu comecei a sentir aquele Espírito de Deus entrar em mim. Ele falou assim, ouçam! O que é o Senhor? Vou te falar agora. Olha, irmãos, o homem colou o rosto assim perto do meu. Eu senti aquele fogo assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus. E vim para te dizer o que vai acontecer dentro de poucos dias. Dentro deste lugar tem muitos criticando de ti, eu tenho visto. Muitos estão dizendo até que tu tens uma camisa só. Mas escreva e ouçam aqueles que blasfemam. Dentro de 9 dias, é dia 1º do próximo ano de 91. Meu servo, conte do 1º ao 15. Dentro do 1º ao 15 dias de janeiro, eu vou mandar aonde você está naquele quarto humilhado, um casal, e esse casal vai chegar num carro branco, e quando eles chegarem ali, eles vão te dar uma casa luxuosa de presente que eu, Senhor Deus, já estou enviando aí. E te digo mais, todos esses que estão criticando, eu vou fazer passar na rua sempre, para que eles vejam a maravilha que eu te dei. Oh, que Deus, hein? Que Deus é o nosso, hein? Fiquei quieto. Fiquei quietinho. Olha, irmãos. E disse mais o Senhor. E eles vão te dar um cheque. Grave o disco e entregue nas minhas mãos. Vou te abençoar. Olha. 1º de janeiro passou. Dia 2, dia 3, nada. Dia 4, dia 10, dia 11, nada. Dia 12, 13 e 14, nada. E, Senhor, olha aí. De madrugada, Senhor, é hoje, dia 15, hein? Tem misericórdia de mim. Os ímpios estavam anotando. Naquela manhã do dia 15 de janeiro de 91, eu nunca vi um resplendor tão bonito. O sol da justiça nascia. Naquele dia, de manhã logo cedo, eu sabia que vinha. Fui para uma consagração. Cheguei na consagração, Deus não falou nada comigo, assim por profecia. Falávamos louvor nas palavras. E quando eu fui para casa 12:30, eu cheguei, falei, filha, ô filha, ela falou, ô meu amor, já chegou? Eu digo, já. E aí, chegou a chave, o cheque? Ela falou, filho, não. Me ajoelhei e falei, Jesus, só faltam 12 horas para terminar o dia. E aí chegou, ela falou, oh, graças a Deus. Não. Fui pro culto à noite, uma quarta-feira. Cheguei em casa às 10h40 da noite. Falei, agora não vou falar que, não vou perguntar não, ela que vai dizer que chegou não. Eu cheguei, ela falou, oh filho, chegou. Falei, o quê? Ah, sabe, não, você que chegou. Fica, ah, meu Deus. 15 para as 11. Quando eu abri a Bíblia chorando,
A lágrima pingou em cima do Salmo 30, no versículo 5, onde diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. 11 da noite, 11h15, 11h20, 11h30, e um calor tremendo, um cheiro de esgoto, mosquitos ali abertos, o meu filho dormindo, a minha mulher costurando uma fralda do neném, ele dormindo de bruços e ela sentada também, ali tranquilo, e não falava nada. 11h30, 11h40, 11h45 eu peguei a Bíblia. Senhor, a minha força terminou. Fala comigo, Jesus, o que eu faço? Quando eu abri, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 11h50, 11h51, 11h52, 53, 11h54, meu sobrinho parou na porta. Disse: tio, esse esgoto tá bravo hoje, que cheiro ruim. Se é. Ué, tá chorando, tio? Que chorando, rapaz? Ô, Glória, é o calor. Na mesma hora, eu olhando assim, vamos supor que aqui seja um relógio. Eu olhando o relógio, 11h55, eu escutei. Eu falei: vem, corre lá, vem, que carro é esse aí? Ele foi lá na frente e disse: tio, é um carro branco, uma moça e um moço. Eu digo: mande entrar depressa, rapaz. Aleluia, aleluia, o Cordeiro. Aleluia. Olha, irmão, eu olhando, 11h56, o casal entrou. Quando a irmã Rosa chegou, a doutora Rosa, me deu a mão: mamãe, dá a mão aqui, meu filho. Eu dei a mão a ela pulou por causa dos esgoto. Ai, meu Deus, que tribulação, sem misericórdia. Aí o marido entrou também e tal. Começou a orar e falou assim: 11h56, eu de olho no relógio. Jesus, ela disse: Senhor, tu me mandaste vir aqui hoje. Hoje tu me disseste: Rosa, vai lá. Porque a minha palavra hoje vai ficar sendo mentirosa se você não for. E eu te consumo hoje, eu te mato. Se você não for hoje, no dia 15. Aquela casa que eu tenho naquele condomínio, que você tem que mandar há 2 anos você fechar e não vender, não alugar, não emprestar. Porque você não precisa dela, eu tenho te dado muito. Hoje, dia 15, pegue essa chave e dê esta casa para o meu servo Marcos Nascimento. O Marcos aqui está, em nome de Jesus. Eu segurei a chave. Quando eu segurei a chave, não era a mão da irmã Rosa, era a mão de Deus me entregando. Olha, irmão, eu nunca vi tanta tristeza como naquele dia para mim. 11h58h30, eu fiquei triste. Aí ela: tá feliz? Diga: irmã, tô feliz. Mas preocupado, sabe por que eu fiquei preocupado? Porque faltava 1 minuto e meio e o nada do cheque sair. 11h59, 59 segundos. 59h10, 59h15, aí o marido dela: ai, mamãe, isso aqui é difícil ficar aqui nesse calor. De aí eu por lá: aqui é duro, irmão, aqui é difícil mesmo. Aí ele falou assim: que coisa ruim, rapaz, ficar aqui, mas Deus é contigo, hein? Agora aquela casinha bacana. 11h59 e 45 segundos, Jesus, tem misericórdia, dá um choque nesse homem. Foi dito e feito. Olha, assim, ó, no bolso da cabeça, dentro do paletó, o cheque. 11h59, 55 segundos, 55. Outra coisa, toma aqui, ó, grave. Eu segurei o cheque, bateu, digo: Jesus é o que é, fiel para sempre. Bom, eu creio. Olha, queridos irmãos, no outro dia fui ver a casa. Cheguei para ver a casa no condomínio luxuoso onde moro hoje. Quando o porteiro me olhou entrando, eu fui com alguns irmãos e tinha uma irmã bem escurinha, a irmã Elifelete, um vaso de Deus. Eu estava com aquela